Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor. Diz bem assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao meu Pai, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. E se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome. Amém? Quem viu a postagem no Face sobre o tema? A gente vai falar sobre o que hoje mesmo? Tribulação. Geralmente não é dos temas mais legais, né? Falar sobre tribulação. Só é legal quando é tipo, falar de tribulação há anos atrás ou tribulação futura. Ou seja, o bom é você ficar no meio entre aquilo que aconteceu e o que está para acontecer, porque aí você não está sentindo nada. No entanto, apesar de ser um assunto bastante complicado e duro, ainda assim é necessário. Não é dos melhores assuntos, mas é necessário, porque o contexto que estamos vivendo e o contexto que o mundo tem vivido hoje é um contexto de perfeita tribulação. A gente tem visto isso no mundo. Não é? Alguém tem que estar bastante desatualizado para não ver o que tem acontecido no mundo. Tem que ser alguém que não foi atingido ainda pelo globalismo, né? Para entender o que tem acontecido no mundo. Então assim, eu queria fazer uma reflexão nesse texto que nós lemos, porque aqui é Jesus Cristo falando aos seus discípulos e demonstrando de maneira muito clara o que ele passou e aquilo que os discípulos passariam. Então isso tem muito a ver comigo e com você que está aqui hoje. É uma realidade do qual nós não podemos fugir. A realidade da tribulação. A tribulação está às portas. E isso não tem como se negar. Bem, essa é a primeira parte do texto. A gente vai aqui um pouquinho. Antes de eu fazer a leitura de novo, assim, de pedacinhos, para a gente explicar. Você pode procurar nos noticiários, você pode procurar em postagens no Facebook, para quem tem um WhatsApp aí, eu não sei se a galera tem tido acesso também pelo WhatsApp sobre a situação do mundo. Eu sei que nós já demos um pequeno comentário, na verdade, sobre o que aconteceu com aqueles 24 cristãos lá que morreram na Síria, que foram degolados. E... valeu. 21 cristãos, 21 homens que foram decapitados numa praia, que foram filmados. Isso aconteceu lá para dezembro, na verdade, finalzinho do ano passado, mas o vídeo veio à tona no mês passado e chocou bastante. O pessoal ali no Estado Islâmico, eles filmaram aquilo e colocaram, não é? Filmaram para as pessoas verem mesmo, para chocar a gente. A intenção é usá-los como exemplo para nos fazer medo, para fazer medo em toda a cristandade do mundo. E eles estão mandando um recado para a gente. Eu queria que você entendesse isso, que os muçulmanos, eles têm crescido de uma maneira tão gigantesca, que eles chegam em cada nação e eles recebem ajuda, investimento no lugar que os mandaram. Eles proliferam em filhos, eles investem para dar a melhor educação aos filhos e acabar incentivando a política, a educação e todos os meios na sociedade, para que então eles venham ter liberdade e implantem ou transformem de dentro para fora aquela nação em uma nação islâmica, em uma nação muçulmana. Eles têm trabalhado assim. Aquilo que aconteceu foi um recado para todos os cristãos do mundo, porque pode acreditar, eles estão chegando, eles estão crescendo, se multiplicando, e isso é algo de agora. Só no Brasil nós já temos mais de 1 milhão de muçulmanos. 1 milhão de muçulmanos morando aqui no nosso país. 1 milhão. Ano passado ficou decidido
em qual país iam fazer um atentado, em Argentina ou no Brasil, porque eles queriam destruir ali uma grande quantidade de judeus em uma reunião, em uma assembleia. E então, fazendo as contas, eles perceberam que a comunidade judaica na Argentina era maior. Então resolveram fazer o atentado na Argentina e fizeram. Isso quer dizer o quê? Que se a comunidade judaica do Brasil fosse maior, eles teriam atacado aqui. Então o negócio realmente é complicado e muito sério. Eu queria que você entendesse isso, para você entender que realmente está às portas e o que está acontecendo. Essa primeira parte, para a gente começar a fazer essa reflexão, é que me parece, eu tenho sentido isso, que esse assunto, ele não tem sido um assunto tão presente na nossa cultura. Um exemplo claro, o nosso governo não se cala em relação a isso. Não há pronunciamento do governo a favor dos cristãos, em consolidação aos cristãos que estão sendo perseguidos e mortos. Muito pelo contrário, quando você vê alguma coisa do governo sobre isso, como ano passado, no finalzinho, um pouco antes das eleições, a presidente do Brasil foi numa reunião da ONU e então convidou ao mundo a pararem, a fazer um combate contra a islamofobia, colocando os cristãos que estão sendo mortos como se eles fossem os terroristas da história. Isso é uma palhaçada, irmãos. Isso não tem sentido. Estão matando nossos irmãos. E nós, ou os irmãos que foram mortos, são vistos como os maus da história. E aqueles que matam nossos irmãos são vistos como heróis, como pessoas boas. Então há um combate da ONU, de alguma forma, por meio de algumas autoridades governamentais, em relação ao combate à islamofobia. Essa é a reação que o mundo tem tido muitas vezes quando vê esse tipo de coisa acontecer. E quando eu olho para o nosso cenário brasileiro, você já ouviu alguém, esse final de ano, esse mês aí, que está fora do nosso contexto, conversando sobre esse assunto? Já parou ali em algum ponto de carro, em alguma loja, na escola, na faculdade, e viu as pessoas conversando preocupadas com o que está acontecendo com os cristãos? Tipo, você chegou lá e de repente estava lá a conversa. Poxa, rapaz, você viu o que está acontecendo? Você viu o tanto de cristãos que eles mataram e o tanto que eles estão sequestrando e colocando em cativeiro mesmo, e colocando em campo de concentração? Ninguém fala sobre isso. O mundo está apático em relação ao que está acontecendo. Isso é estranho. E quando você olha também para a cristandade, não é muito comum você ouvir cristãos, líderes religiosos no Brasil, falarem sobre o assunto. E quando eu olho para isso, eu me pergunto: Deus, o que está acontecendo? Será que o povo está cego? Será que o povo não está percebendo o que tem acontecido, que o afetar a eles também afetará a mim, de alguma forma? Porque somos do mesmo corpo. E se eles sofrem, nós também sofreremos. E isso é uma realidade presente, é para nós mesmos. Se aquilo tem acontecido lá e tem crescido, e poder nenhum tem parado o que tem acontecido lá, meu amigo, isso vai expandir. Vai expandir, pode acreditar nisso. É para onde estamos caminhando. Porque o cristianismo, o cristão hoje é visto como um doente, como alguém que está atrapalhando a evolução social, a evolução científica. O cristão está sendo uma pedra de tropeço para o mundo hoje. Olha o texto que nós acabamos de ler. Olha o que Jesus disse. Esse ódio que existe no mundo, com relação à igreja, com relação àqueles que confessam o nome de Jesus, é justamente por causa do nome de Jesus. Qual foi o apelido que eles deram para as pessoas que foram crucificadas e para aqueles que também seguiam e que ainda não foram pegos? Vocês estão ligados nisso aí? Povo da cruz. É hoje. É agora. Isso não é coisa de 300 depois de Cristo, 200 depois de Cristo, não. É coisa de agora. Nosso tempo real. Enquanto estamos aqui hoje, tendo a oportunidade de cultuarmos a Deus, de cantarmos hinos livremente, falando no Senhor Jesus Cristo, adorando a Ele, pregando a palavra com a Bíblia inteira em nossa própria língua nas mãos, eles não têm esse privilégio. E tudo isso que nós podemos contemplar com os nossos olhos, por meio de revistas, até a mídia às vezes coloca alguma coisinha, bem pouquinho mesmo, para as pessoas não dar valor. Mas de alguma forma você pode ter acesso às informações do que tem acontecido. Todavia, tudo isso tem acontecido porque essa palavra aqui é verdadeira. Essa palavra é verdadeira e é por isso que eu tenho visto isso. E é por isso que você pode ver essa realidade, porque essa palavra é verdadeira. Qual é a primeira parte que o texto fala aí pra gente? Não
me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis a meu Pai, Ele vos conceda. Primeiro ponto para a gente entender aqui. Se você, é claro que você, regenerado pelo Espírito, vai sempre, agora vai ser Deus, né? Agora, porque Deus, Ele te regenerou, deu nova vida. Mas pare para pensar, você, sem o Espírito Santo trabalhando na sua vida, te colocam diante, assim, diante dos seus olhos, para tua escolha. Entenda essa questão. Para você escolher, cara, você tem aqui diversas religiões. Todas elas são legaisinhas, elas têm umas propostas boas, mas você tem o cristianismo. E o cristianismo, dentro daquilo que a gente entende historicamente e realmente hoje, em tempo real, é uma religião odiada pela maioria do mundo e que tem sido repudiada aí, tem sido perseguida. O que você ia querer? Você ia querer, olha, a pessoa fala bem assim para você, olha, entenda, tem Jesus, Ele é Deus, é Todo-Poderoso, Ele morreu para nos salvar. Agora, você seguir a Ele, cara, é furada. Porque você seguir a Ele, você tomar para você, para sua vida, aquilo que Cristo ensinou, pode ter certeza. É você começar a seguir, o mundo vai te odiar, o mundo vai te perseguir. Analisando pela lógica, quem é que quer sofrimento? Me fale. Se não fosse o Espírito Santo na nossa vida, a gente não ia querer. Eu não ia querer uma coisa dessa. Eu não sou voluntário no cristianismo. Eu fui chamado. Esse texto aqui está falando que nós somos chamados. Não foram vocês que me escolheram. Jesus fala sobre uma proto-igreja, ainda com os discípulos ali, os apostólicos ainda. Sobre uma proto-igreja, mas maximizando para a igreja que ainda ia desenvolver. Não foram vocês que me escolheram a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. A primeira questão que eu e você temos que entender aqui, nós fomos chamados. Qual é o significado da palavra igreja? O que o original grego ensina para a gente que é igreja? A gente fala igreja, mas a palavra no grego, o que realmente quer dizer? Chamados para fora de. Chamados para fora. Chamados para fora do quê? Do sistema do mundo. Quando se referia, no período em que o grego koiné foi escrito, esse grego que é o grego da Bíblia, quando ele foi escrito, essa conotação era usada para falar, por exemplo, um governo romano escolhe alguém que é de fora do governo romano, que não é romano, tá certo? Escolhe alguém ali entre os judeus e o chama para fora daquele sistema para trabalhar para eles, que é a palavra eclésia, que é o chamados. Era assim que era usada. Então, quando a palavra igreja, eclésia, vem aparecer na Bíblia, é justamente com esse sentido. Vocês faziam parte de um reino, vocês faziam parte de um mundo, mas agora Cristo vos chamou deste mundo. Entendeu a questão? Cristo vos chamou deste mundo. Só que aí não fica apenas nisso. O chamado dele implica muitas coisas. E a gente vai ver aqui no texto. Deixa sua Bíblia aberta que a gente vai acompanhar o texto todinho ainda. A segunda questão aqui é que, sendo chamados, ele nos tirou deste mundo. Vamos ler o versículo 19. Preste bem atenção. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Tá claro? Ele chamou e ele tirou do mundo. Ele tirou a gente, ele nos transportou. Como Pedro fala, nos transportou daquele mundo, daquele reino das trevas, e nos colocou no reino de Deus. Ele nos tirou daquele mundo. E quando nós somos tirados do mundo, é aí que começa, é aí que se dá origem ao ódio do mundo por nós. Porque nós saímos do mundo no sentido espiritual da coisa, porque o reino de Deus, ele é vindo, ele está em nós, mas ele é e ao mesmo tempo ainda não. Então, nós temos o reino de Deus habitando em nós. Nós vivemos o reino de Deus, mas ainda no mundo. Como Jesus, em sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, ensina na sua oração: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Entendeu a questão?
Ou seja, ele não nos tirou fisicamente do mundo, mas tirou a nossa vida no sentido de propósito, na compreensão da existência, dos objetivos reais. Ele nos deu fé para compreender o mundo que para nós era invisível antes. E isso implica que o mundo vai começar a nos odiar a partir daí. Porque eu estou aqui, mas eu não sigo mais os padrões aqui. Eu estou aqui em carne e osso. Eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui vivendo, eu estou aqui em sociedade, em comunidade, agindo de alguma forma. Mas a questão é que eu não vivo mais de acordo com esse mundo. Esse mundo tem um curso e eu tenho um curso contrário. A minha vida está completamente oposta ao que o mundo tem andado hoje, ao que o mundo tem vivido hoje. E é justamente aí que começa o ódio. É justamente por isso que o mundo tende a odiar a igreja, porque a igreja ofende, irmão. Não é que nós sejamos truculentos com as pessoas. Não, nós não somos assim. Nós não tratamos as pessoas mal. Muito pelo contrário. Esses grupos minoritários que existem no Brasil, esses movimentos sociais mentirosos, que querem... Eles são pequenos, mas eles querem, com a ajuda da mídia que é corrupta aqui só, maximizar a sua ideologia para que todo o Brasil se transforme nisso. Tá certo? Nós os tratamos bem, apesar de eles serem contra o que nós cremos, o que nós pregamos, e apesar de eles demonstrarem ódio contra nós, nós os tratamos bem. Você não vai ouvir de um cristão verdadeiro que agrediu a nenhum dessas pessoas que fazem parte desses movimentos malucos aí. Você vai ver pessoas cristãs de verdade, tratando as pessoas bem, com respeito, com dignidade. Nós aprendemos aqui não a nos colocar como se fôssemos melhores do que ninguém. Nós amamos as pessoas. No entanto, a nossa forma de vida, mesmo que nós não sejamos truculentos, a nossa forma de vida ofende a elas. Vocês estão lembrados daquele convívio, né, de Jesus e os fariseus? Quando vocês lêem o Evangelho, vocês nunca perceberam que a forma com que Jesus vivia, andava, com que ele andava, o jeito de Jesus incomodava aqueles caras? E muito. Aqueles caras começaram a nutrir um ódio fora do comum contra Jesus. E Jesus muitas vezes, né, questionou eles: por conta das obras boas que eu fiz, vocês querem me prender? E eles ficaram calados, né? Poxa, quer dizer, a gente não tem o que acusar ele de quê, pelo amor de Deus? Ele só tem feito bem. No entanto, o seu testemunho incomodava os fariseus. É da mesma forma que a igreja no mundo hoje. A nossa forma de ser, o nosso amor. O que ele fala aqui? Isso vos manda, que vos ameis uns aos outros. Vos ameis uns aos outros. A nossa forma de amar, que apesar de sermos fracos e falhos, estamos tentando imitar a Cristo, que é amar de forma incondicional, os ofende, porque no mundo não há amor incondicional. Tudo aquilo que se chama de amor no mundo, bota-se condições para. As pessoas amam se elas forem ter alguma vantagem nisso. Se elas podem se apropriar de alguma coisa com esse amor delas. O amor delas não é incondicional. É por isso que as pessoas não se perdoam, as pessoas se vingam, as pessoas matam. É por causa disso. Elas se vingam o tempo todo, elas não conseguem perdoar. E a prática da igreja com relação ao perdão as ofende. Sabe por quê? Quando Cristo nos tirou do mundo, Ele nos transformou em luz. Como Mateus capítulo 5 ensina. Ele nos fez sal da terra e luz do mundo. No capítulo 4 de Mateus, o que acontece ali com Jesus indo às regiões da Galileia, começar a pregar o evangelho do arrependimento, que é chegado o reino de Deus. O texto vai falar que quando Jesus chegou ali, foi como se uma luz tivesse raiado no meio das trevas. É justamente por causa disso. Qual era o problema de Jesus para aquelas pessoas? Jesus era verdadeiro. Jesus não era um hipócrita. E a vida de Jesus era uma luz. Ele é a luz dos homens. E quando ele iluminou as trevas foram dissipadas. E quando as trevas são dissipadas por causa da luz, aquilo que estava oculto é revelado. E então a vida de Jesus denunciou quem os fariseus eram: hipócritas, mentirosos, enganadores. Quando nós, como igreja, estamos vivendo o evangelho, pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus e andando de acordo com o que Jesus nos ensinou, a nossa vida é luz e a nossa vida dissipa as trevas. O ser da igreja acaba denunciando a corrupção do mundo, a corrupção das pessoas. As pessoas que se acham boas por justiça própria, elas são, naquele momento, denunciadas pelo verdadeiro evangelho, pela igreja verdadeira, pela igreja real, a igreja de Cristo.
Denuncie tudo isso. É como se você tivesse um filho muito birrento, um filho brigão, sabe? Um filho que responde, que não sei o quê. Aí eu quero dar uma lição de moral nesse menino, porque esse menino é muito perigoso. Quero dar uma lição de moral nele. Aí vamos supor que eu tenho uma casa muito grande e no fundo da casa tem um quartinho ali que ninguém usa pra nada, tá fechado, tem um monte de ferramenta, tá tudo ali esquisito. Você imagina que quando o quarto fica fechado, sem ninguém dar uma limpeza, é bicho, é barato, é tudo que é de ruim. Só que aí o pai, pra dar uma lição de moral pro filho, leva o filho pra esse quarto e coloca o filho lá. E o filho fica lá debochando do pai. O pai vai lá, daqui a 15 minutos, e aí menino, já se arrependeu do que você estava fazendo, do seu comportamento? Agora eu tenho medo disso aqui, besteira. Aí o pai sai, volta, daqui a meia hora. E aí menino, pelo amor de Deus, rapaz, se arrependa, não é assim que funciona não. Eu quero lá saber, eu não tenho medo de escuro. Bem, ele entrou no escuro. E pelo fato de estar escuro, ele não está enxergando nada. E ele está confiando que ele está bem seguro. De uma terceira vez, o pai já abusado, agora ele vai aplicar a lição de moral no filho. Ele abre a porta e acende a luz. Quando o pai faz isso, o menino sai correndo e pula nos braços dele. E sabe por quê? Porque aquele lugar estava cheio de aranha, barata, centopeia, rato, chia, sapo, chia de padre, tudo. Eu preciso das coisas aqui. Estava cheio de um monte de bicho e o menino tinha medo dos bichos. Ora, quando a luz estava apagada, ele não entendia o que era aquilo. Ele não via nada. E então ele estava bem. Ele se achava seguro. Mas quando a luz foi acesa, ou seja, a luz quando dissipou as trevas, então apareceu o que estava oculto. É dessa forma que a igreja faz com que o mundo a odeie. É justamente assim. Quando o mundo olha para mim e para você, pessoas jovens ainda, pessoas que ainda têm muito para ver nessa vida, mas olham pra gente e vê a gente diferente. Poxa, eles, assim, quando você olha pra eles fisicamente assim, eles parados. Não parece que é diferente de muita gente, não. Eles são pessoas bem normais até. Mas quando a gente vai conversar com eles, quando a gente chama eles pra dar um rolê ali, pra ir pra balhada, quando chama a gente pra fazer alguma coisa errada, eles dizem não. Eles falam não. E eles não falam não porque a religião deles proíbe, porque é o que eles pensam. Não, é porque eu sou um cristão e eu sigo o evangelho. Jesus Cristo não se agrada disso. Entendeu a questão? E isso ofende. Se você está na escola ainda, você sabe o que é isso. Você sabe muito bem o que é alguém te chamar para curtir alguma coisa e você fala, não, você me desculpa, mas esse lugar não é cabível para mim, né? Fala, meu irmão, esse lugar não é um lugar para mim. Eu sei o meu lugar agora, eu tenho minha própria identidade, eu não preciso correr atrás disso. E isso ofende. Quando as pessoas observam que todos aí fora aceitam suborno, fazem coisas à margem da lei e olham pra gente dizendo não, eles se ofendem com isso. Você quer ver um exemplo claro que faz o mundo nos odiar para nos perseguir depois? Você está chegando mais ou menos na idade, ainda faltam 6, 7 anos. Quero me aposentar cedo. Vou procurar um advogado. Aí o advogado vai lá, mexe na papelada, tu não sabe o que é um cabo de uma enxada, você nunca pegou, sua mão é lisa. Parece que passou creme de babosa, tão lisa que é, porque você não sabe o que é trabalhar em enxada. Aí o advogado chega lá, altera os seus documentos e coloca que você, a vida toda, foi agricultor. E então você tem o direito de se aposentar um pouco mais cedo. Você sempre morou aqui. Lá fora é a coisa mais comum acontecer. E se isso vem para o cristão? Se o camarada, se a mulher, se ambos forem cristãos verdadeiros, vão dizer não. Mas meu amigo, é rapidinho, ninguém vai perguntar não. Quando vê os seus documentos, é só você falar que é. Quando eles perguntarem para você, você diz que é. Trabalhou realmente trabalhei. Entendeu a questão? É só falar que sim, é só responder o que está óbvio. Não. Por que não? Ninguém está vendo, Deus está vendo. Eu sou temente a Deus. Você, eu posso enganar fulano, citando meu pai, minha mãe, meu pastor, quem quiser. Mas a Deus eu não engano. Eu temo a Ele. E a opinião dele é que importa, não é a dos outros. É Ele quem me julga, não é os outros. Então é Ele que importa. Então não faço. Tudo isso ofende. Tudo isso denuncia quem eles são. O fato de você andar em santidade vai denunciar quem não está andando em santidade. E isso deixa o mundo pé da vida. Deixa o mundo bravo. Deixa o mundo agoniado querendo pegar você pelo pescoço. É isso que acontece. Essa é a reação natural. Tá certo? Vamos continuar aqui.
A terceira parte é o nome de Jesus. Vamos lá. Versículo 21. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome. Tudo isso, qual o contexto aqui? Te perseguirão. Perseguirão a mim? Perseguirão a vocês também. Se me ouviram, vão ouvir vocês também. Tudo isso, eles vos farão por causa do meu nome. Vocês estão lembrados há algum tempo, acho que mês, eu não sei, quando eu preguei sobre o que é ser um cristão? Eu preguei em duas partes, eu falei o que é ser um cristão, mostrando historicamente, para nós nos encontrarmos e entendermos a nossa identidade, e eu expliquei o que era ser um cristão. E nesse período eu expliquei o seguinte, que a palavra cristão, ela foi usada pela primeira vez na Bíblia, em Atos ainda. E quando as pessoas pronunciaram a palavra cristão com aqueles que seguiam a Cristo, era fazendo referência àquele que foi humilhado. Então a palavra cristão está ligada intrinsecamente com Jesus Cristo, em sua humilhação. Então quando as pessoas chamavam de cristãos, era debochando deles, era num sentido pejorativo. Jesus fala que tudo isso os fariam por causa do nome dele. No versículo 16 ainda, ele fala bem assim, vou ler de novo. Não foste vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Então, Jesus Cristo nos nomeou. Tudo isso vos farão por causa do meu nome. Olha, começou com cristão, não é? Seguidores de Cristo, escravos de Cristo. A Bíblia também nos coloca como geração eleita, povo adquirido, como servos do Senhor, como filhos de Deus. Nós temos um monte de títulos, bíblicos e até históricos. E hoje, o nosso novo nome é Povo da Cruz. Esse é o novo nome, é o nosso novo rótulo que está agora em alta na perseguição do mundo. Foi esse o nome que deram. Preste atenção nisso aqui. Isso é muito sério para a sua vida. Em Lucas, no Evangelho de São Lucas, Jesus Cristo disse de maneira muito clara: se nós confessarmos a Ele diante dos homens, Ele nos confessaria diante do seu Pai e dos santos anjos. Porém, se nós negássemos o nome dele, Ele também nos negaria. Quando eu digo que sou um cristão, eu estou profundamente ligado a Cristo. Profundamente ligado a Cristo. O maior exemplo que temos disso é que Ele é o cabeça, e nós somos o corpo dele. Nós somos membros do seu corpo, do corpo de Cristo. Não é o corpo nosso, não é o corpo religioso, é o nosso corpo. É o corpo de Cristo. Esse corpo, que é a igreja, é o corpo de Cristo. Estamos ligados a Ele. Estamos ligados ao nome dEle. Todas as vezes que você entender, compreender o que significa a questão de você ser um cristão, lembre disso. O mundo persegue você por causa desse título. Porque você segue a Jesus Cristo. Nós temos, exemplos gigantescos. Tem um exemplo aqui de um hindu. Eu li esse material pela manhã. Muito edificante. Um hindu. Esse camarada que serve a Jesus Cristo já há um bom tempo. E há 22 é perseguido. O nome dele é Chandra Bikash. Ele é de Bangladesh. Esse senhor aqui, desde quando ele abandonou o hinduísmo, desde que ele abandonou Buda e se rendeu a Cristo, a partir dali ele começou a ser perseguido dentro da sua própria comunidade, dentro da sua cidadezinha, uma cidade pequena, como o Lago das Flores. E ali ele começou a ser perseguido. Ele conta que ali havia um pastor que tinha convertido, e estava pregando o evangelho, e naquela convivência dele o pessoal da vila se reuniu, a sindicância da vila se reuniu. Pegaram o pastor, ele e a mulher, levaram para o mato e torturaram, desceram a madeira mesmo que fosse. Ele conta aqui que até hoje ele lembra das dores. Eles apanharam muito. E isso foi só o início. Eles continuaram perseguindo eles, fazendo mal. Até que chegou o ápice disso. Depois de 22 anos, ele foi para o mercado fazer a compra com sua esposa. Quando eles estavam voltando, eles viram a casa deles incendiada. Ele conta que ficou muito irado, porque ele perdeu os bens dele. Ele trabalhou para ter aquilo. Mas ele fala bem assim: nós não tomamos a iniciativa errada de revidar. Nossa casa estava pegando fogo ali.
Tudo que a gente lutou para ter estava sendo destruído ali. Só que ao invés da gente revidar e fazer igual a eles, o que é que nós fizemos? Nós oramos. E começamos a orar pela vida daqueles que tinham feito isso. Você sabe qual foi o resultado disso, irmãos? Uma das pessoas que tinha incendiado a casa não suportou o Evangelho. Se rendeu a Jesus Cristo. Se rendeu a Jesus Cristo. E dali em diante, o testemunho deles, porque eles não revidaram, mas eles lembraram dessa palavra maravilhosa, o nome de Jesus, eu não posso negá-lo. Quando eu estou diante do mundo e eu escolho fazer o que o mundo me diz para fazer, eu estou negando o nome de Jesus. Se eu digo que eu sou um cristão e eu faço aquilo que o mundo me diz para fazer, eu estou negando o nome de Jesus. Eles fizeram o contrário e Deus honrou a fé deles. E um daqueles que queimou a casa dele se converteu. Então a Missão Portas Abertas ajudou, arrumaram doações e reconstruiu a casa dele. E o ministério desse Senhor aqui começou a influenciar que hoje são 42 pessoas da sua vida que se converteram a Jesus Cristo. Já tem uma igreja praticamente lá. Irmãos, isso é muito forte. Isso é poderoso. Olha, por questões lógicas, o cara foi perseguido dentro da sua própria comunidade. É como eu e você aqui. De repente dá uma louca nos olhos da Gwences. Vamos matar os crentes agora, vamos acabar com o crente. Vamos dar cacete em crente, vamos dar lapada em crente. Vamos dar piso em crente, vamos tacar pedra mesmo. Vamos incendiar aquela igreja ali. Vamos pegar um taco de beisebol e quebrar as duas pernas do pastor logo, porque já é gordinho mesmo, mas vai ficar ferrado mesmo, né, se levantar. É como se eles fizessem isso aqui, e a nossa atitude em relação ao que eles estão fazendo não fosse de fazer guerra, não fosse de revidar, de pegar a espada. Muito pelo contrário, humilhados, prostrados, vamos orar pelos nossos inimigos. Foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Isso é honrar o nome dele, isso é ser um cristão. Eles foram perseguidos, mas a perseguição não inibiu a fé deles. E isso para mim é um testemunho maravilhoso. Aconteceu com esse Senhor aqui, por causa do nome de Jesus. Se você carrega no seu corpo as marcas de Cristo, se você realmente é um cristão, meu querido, acorde. Essa verdade da Escritura não é só para aqueles que estão na Índia, que estão no Afeganistão, que estão na Síria, que estão no Egito, que estão na Coreia do Norte, na China. Não, essa realidade é para nós também. Pode acreditar nisso. De alguma forma, nós já temos alguma situação difícil. Pelo fato do mundo ser corrupto e a gente não poder andar naquela corrupção. Então algumas coisas são difíceis para a gente. Mas essas palavras do Senhor Jesus são realidade para a igreja. Olha o que ele fala aqui nessa palavra, irmãos. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Ele diz isso aonde? No versículo 20. Ele fala bem assim: lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se fizeram isso com Jesus, aquele que nós confessamos, pode acreditar. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos. Não escapa um. E nessa hora eu queria dizer para você uma verdade. Que nessa hora de perseguição é que aqueles que são de fato são manifestos. Porque quem estiver apenas por status, porque está achando legal, poxa, está por questões secundárias e não por causa de Cristo, meu amigo, vai morrer. Porque ninguém em sã consciência, sendo alguém que é morto espiritualmente, vai querer sofrer por Cristo, não, irmão. Isso é loucura no sentido natural da coisa. Essas pessoas resistiram isso pela graça de Deus, porque o Senhor os fortaleceu para isso. Mas eles todos passaram por perseguição. E então finalmente a gente chega à questão: a tribulação, as portas. Tudo isso é para a gente entender as bases bíblicas que nos levam ao que nós vemos hoje, é o que o mundo tem vindo hoje. Eu tenho falado isso de maneira muito preocupada, porque, irmãos, a razão temporal, a situação real da nossa tribulação está revelada aqui. A situação real da tribulação está revelada nessa palavra. Está muito claro. Precisa de fazer uma interpretação profunda disso aqui. Eu pessoalmente falo que isso aqui está muito claro. Está muito claro. Dá até para ser parafraseado para criança, que está muito simples, muito direto. Não há dificuldade de entender esse texto. Entendeu a questão? Essas são as razões temporais para a tribulação que toda a igreja sofre, que toda a igreja sofrerá. São as razões temporais.
Qual é a questão aqui então? Faça-se a pergunta: por que do primeiro século até o terceiro século os cristãos foram perseguidos por causa do nome de Jesus? Por que depois, antes e depois da reforma, os cristãos foram perseguidos por causa do nome de Jesus? Porque hoje, no século 21, irmãos nossos em Cristo estão sendo mortos por causa do nome de Jesus? Por que, irmãos, nós podemos contemplar a tribulação se intensificando e pelo tipo de sistema de governo que nós temos, está óbvio que isso chegará aqui também? Porque há duas forças ideológicas fortíssimas em nosso país e que lutam para a nossa desgraça. À medida que a ideia socialista, comunista cresce em nosso país, também o islamismo. Ambos têm como objetivo nos dissipar da face da terra, nos destruir. Isso aqui dentro, nossos arraiais. E isso sendo expandido, é lógico e é óbvio que essa perseguição tão dura, eu também poderei provar. Eu não sei se eu estarei vivo, eu não sei se daqui para o ano que vem as coisas apertam de uma vez só. Eu não sei. Eu sei de uma coisa que eu posso contemplar e você pode contemplar: a tribulação se intensificando, até chegar ao nível da grande tribulação, aquela que Jesus fala em Mateus 24, aquela que Jesus fala que se não fosse Deus abreviar os tempos, os dias, nenhuma carne sobreviveria. Aquela tribulação mesmo. Imagina o que é você hoje, você está no país livre. Hoje você pode vir aos domingos na igreja, sábados na igreja, toda semana na igreja. Você pode carregar uma Bíblia na sua mão. Nem que as pessoas te chamem de crentinho besta, crentinho otário, não importa. As pessoas podem te ofender, mas você tem liberdade ainda para isso. Mas comece a imaginar o que é essa tribulação que já está às portas começar a expandir, como já tem expandido aí fora, e vai chegar aqui. Tenta imaginar o que é isso. Você ter a sua liberdade privada porque você é um cristão. Tenta imaginar o que é você chegar nas prateleiras do mercado e você não poder comprar porque você é um cristão. Porque é isso que acontece com esses irmãos aqui. Eles não podem matricular um filho na escola porque são cristãos. Quer comer, meu filho? Quer botar um filho na escola, numa faculdade? Larga o cristianismo, larga Jesus, volte para Buda, volte para os 33 milhões de deuses que existem na Índia. Entendeu a questão? Essa é a realidade. Largue tudo isso, vá para o Islã. Ou no nosso contexto, largue tudo isso, se torne um militante socialista, bota uma camisa vermelha, uma bandeira vermelha e saia daí, por aí que nem um azoado, que nem um doido. Essa é a proposta para a gente aqui. A situação é essa. Nós não sabemos o que é isso. Nós olhamos, muitas vezes somos chocados pelas imagens, mas essa é uma realidade para a igreja do Senhor Jesus. E eu queria dizer para você que nós não passamos por isso. Eles não passaram por isso, porque eles são super crentes, eles são irmãos como nós. É Deus quem dá graça para que eles possam resistir. É Deus quem fortalece eles para que eles possam resistir. Por isso eu quero que você entenda: nós não estamos vivendo em um tempo de festa. Nosso tempo não é de festa. Uma das grandes verdades que o Senhor Jesus nos deu aqui nessa palavra, para que nós sejamos consolados, é justamente a prática do amor, irmãos. É justamente estarmos juntos, congregarmos. É justamente estarmos sempre conversando, contando o nosso testemunho, compartilhando nossa vida, nossa fé com nossos irmãos, fazendo com que esses laços aumentem e fiquem mais fortes. Isso é consolação para nós. Temos que aproveitar esses momentos e agora. Se a gente desperdiçar isso, se você ficar, hoje eu não vou não, amanhã eu não vou não tô afim não. Se você ficar fazendo isso aí, vai chegar uma hora que você vai querer fazer e não vai poder fazer mais não, irmão. Você vai estar longe. E eu falo isso sem medo, mataram um pastor. Isso é uma verdade, irmão. Nós não podemos fingir que isso aqui é historinha, não. Isso aqui não é brincadeira, não, é verdade. A tribulação está aí, está aumentando. Está de maneira clara aumentando, se intensivando. Isso é tão comum que é natural o ódio que o mundo tem desenvolvido com relação à nossa existência, à existência da igreja.
É isso que tem sido buscado, é isso que o mundo tem plantado, esse ódio miserável contra aqueles que seguem, contra o povo da cruz. A tribulação não começou em 2014. 2014 foi um ano bastante turbulento. Muita gente morreu, mas muito cristão morreu mesmo. Muito. Mas não começou em 2014. A tribulação não começou no século XX, com o advento do nazismo e do comunismo, não. Não foi aí que começou a tribulação, não. Nem tão pouco no século I ainda, da era cristã, com Nero e todos os assassinos romanos que vieram à frente, imperadores. A tribulação começou quando Cristo falou essas palavras. Quando Jesus veio, quando Jesus pisou nessa terra, quando Ele morreu por nós, pagou o nosso pecado, quando Ele ressuscitou e ascendeu aos céus, iniciou-se o fim dos tempos. Iniciou-se a contagem regressiva. Então, quando a igreja finalmente recebeu a autoridade do alto para ir e testemunhar e pregar o evangelho, a perseguição começou, e você sabe muito bem disso. E o primeiro a morrer na igreja foi um jovem chamado Estevão. Essa é a realidade da igreja no mundo. Nós nunca vamos ser aceitos aqui. É por isso que a nossa esperança não pode estar firmada neste lugar. Não pode ficar, nós não podemos ficar sonhando acordado, pensando naquilo que o mundo nos oferece. Temos que guardar o nosso coração no evangelho. Temos que ter a nossa esperança firmada em Cristo, na vinda dele, naquilo que nós vamos desfrutar com ele na eternidade. É aí que nós devemos nos prender, nos agarrar. Se nós desviarmos o nosso olhar disso aí, vamos afundar como Pedro afundou na água. Essa é a questão. Então eu peço a você, em nome de Jesus, entenda a realidade da tribulação. A tribulação não é algo espiritual meramente, é algo físico, político, social, educacional. É algo que está no mundo. Lembre de orar pelos seus irmãos. Eles são seus irmãos em Cristo. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço, Pai amado, por tua misericórdia, porque o Senhor ainda hoje tem nos dado graça, Pai amado, e liberdade ainda neste lugar. Eu não sei até quando nós desfrutaremos da liberdade em nosso país, Senhor. Mas eu peço que o Senhor venha nos despertar de tal forma, para que venhamos aproveitar essa liberdade, para viver verdadeiramente para Ti, Senhor, anunciando o Teu Evangelho, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós precisamos, Pai amado, que o Senhor venha fazer uma obra maravilhosa em nosso ser, em nosso coração, nos mostrando, Pai amado, quão maravilhoso é Te servir, Pai amado. Anima a nossa alma, o nosso coração, Senhor, para que venhamos viver de maneira, Pai amado, firme no Senhor, em santidade, buscando a Tua glória acima de tudo, Senhor. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos buscar a Tua vontade, Deus. Aleluia, Senhor Jesus.